Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando aonde quero aqui te trazer uma mensagem da parte de Deus. Aliás, esta mensagem eu quero iniciar te dizendo que ninguém, presta atenção nesse detalhe, ninguém vai apagar tua história. Ninguém vai impedir os planos de Deus na tua vida. Ninguém pode colocar um ponto final aonde Deus não colocou. Você vai ver aqui que alguém, por meio da falsidade, tentou de todas as maneiras possíveis apagar a história de alguém, mas a história desse alguém havia sido escrita pelo Todo-Poderoso. E quando Deus escreve algo sobre alguém, ninguém pode apagar a história ou uma história quando é escrita pela mão do Todo-Poderoso. 1 Samuel 18:21 diz assim: Disse Saul: Eu lhe darei para que ele sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul a seu servo: Falai confidencialmente a Davi, dizendo: Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de somenos ser genro do rei? Sendo eu homem pobre e de humilde condição. Queridos irmãos, você percebe aqui que esse Saul, ele odeia Davi com todas as suas forças. Se tinha alguém que odiava outro, era o ódio da parte de Saul para com Davi. Esse ódio não havia em Davi, mas havia da parte de Saul para com ele. E de repente Saul fica sabendo que a sua filha está apaixonada por Davi. E também ele sabe que Davi o ama, a filha dele. Algo perigoso, parece um risco. Porque Saul na qualidade de sogro e Davi na qualidade de genro, Davi não tem nada contra Saul, mas Saul odeia Davi com todas as suas forças. Só que Saul está demonstrando amar Davi. Saul está fingindo querer bem a Davi. Saul está fingindo ser o que não é, sendo falso, usando de falsidade, de malandragem ou de trairagem. Não tem coisa pior que a trairagem, a falsidade, você enganar os outros. A pessoa que engana outro é usado pelo diabo, viu, irmão? A pessoa que engana outro, que é falso com o outro, é o diabo usando aquele alguém. Saul era esta pessoa. E aí quando Saul sabe que a sua filha ama Davi, e que Davi também ama a filha dele, Saul aparentemente vê aqui uma oportunidade para se aproximar de Davi, para tentar apagar a história do mesmo. Saul quer colocar um ponto final na história de Davi de um jeito ou de outro. Ele quer colocar um ponto final na história de Davi. Saul está vendo aqui aparentemente uma chance, uma oportunidade para se aproximar de Davi, falsamente falando, fingindo aceitá-lo Davi como genro, fingindo que ama Davi, fingindo que aceita Davi na sua família. Só que na verdade Saul é mal intencionado. Saul está cheio de maus desígnios, de mal intenção. Mas como já falei, vou repetir, não custa. Ninguém, preste bem atenção nisso, ninguém pode apagar uma história a qual foi escrita pela mão do Todo-Poderoso. Estou lhe dizendo que o que Deus te prometeu, o que Deus escreveu a teu respeito, as pessoas, o diabo, ninguém vai impedir. Deus escreveu a teu respeito, então tem que se cumprir na sua vida. Deus escreveu a teu respeito, ninguém vai impedir que se cumpra. Foi a teu respeito que Deus escreveu, vai se cumprir de um jeito ou de outro. Porque ninguém, nenhum adversário não pode jamais
impedir o plano de Deus na vida de quem quer que seja. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai te cumprir. Tudo que Ele escrever a teu respeito, você vai viver todas essas promessas. Você vai viver esse propósito. Porque ninguém pode colocar um ponto final aonde Deus não colocou. Saul está tentando. Está usando a filha como isca. Usando a filha como armadilha. Pensando Saul que vai ser fácil. Pensando Saul que vai conseguir. Mas não vai ser fácil como ele pensa. Porque se por um lado Saul está usando de trairagem, de falsidade, por outro lado há um Deus fiel e que não falha na sua promessa para com Davi. Por um lado há um Saul cheio de mal intenção, mas por outro lado há um Deus que os ama Davi e que está cuidando dele em cada detalhe. No versículo 23, Davi começa a desconfiar. Diz o ditado que quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. Certamente você já ouviu esse ditado alguma vez. Davi começou a desconfiar, porque Davi pensou: Saul me odeia, eu sou homem de família pobre, de humilde condição, e Saul me aceitar assim, isso não está me cheirando bem. Aliás, você que está me ouvindo, se estão te oferecendo algo, te propondo algo que parece bom demais a seus olhos, tome cuidado, viu? Pode ser armadilha, pode ser laço. Quando a coisa está bom demais, está fácil demais, pode ter laço, armadilha por detrás. Fica atento, redobre sua atenção, vou repetir o que eu falei. Se as coisas estão acontecendo fácil demais na sua vida, se as coisas estão bom demais aos seus próprios olhos, redobre sua atenção nisso. Porque pode ter isca por detrás, arapuca, e talvez você não percebeu. Isso serve para alguém que está ouvindo esta mensagem. No versículo 28 diz assim: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, e Mical, a filha de Saul, o amava. Porque Saul enviou seus homens a dizer a Davi: não, Davi, Saul te ama na qualidade de sogro, e você na qualidade de genro. Saul te ama e te quer na família dele. Nós também te amamos. Na verdade, nem Saul, nem os homens de Saul não amavam Davi coisa nenhuma. Todos estavam sendo falsos. Todos ali próximos a Davi diziam amar, só que na verdade era mal intencionado. Na verdade estavam sendo falsos. Estavam usando de trairagem para com Davi, tentando armar, tentando planejar para entregar Davi na mão dos inimigos. Mas como falei, se por um lado havia os falsos para com Davi, por outro lado, Davi tinha Deus a seu favor, que era fiel para com ele. Você que está me ouvindo, tem notado quanto Deus tem sido fiel para contigo? Tem visto quantos livramentos Deus já te deu? Tem visto quanto Deus ele já fez pela tua vida? Tem visto de fato quanto Deus ele te ama? Tem visto como Deus ele tem lutado a teu favor, a prova da tua vida? O que Deus tem feito por você? Isso é cuidado, isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia de Deus para contigo. Não tenha medo, você que está me ouvindo. Se o diabo está armando para você e você é fiel para com Deus, não tem do que temer. Deus vai te guardar em qualquer circunstância. As armas forjadas não vão prosperar contra a tua vida. As armadilhas, Deus vai te livrar de todas elas. Porque se por um lado o tentador está usando pessoas para serem falsos, para tentar te trair de alguma forma, por outro lado Deus está sendo fiel para contigo e vai continuar sendo. Basta que você continue sendo fiel para com ele. Porque Davi era fiel. E como Davi era fiel, Deus cuidou de Davi em cada detalhe. Deus livrou Davi das mãos de Saul. Deus livrou Davi da armadilha, do laço, da arapuca, da isca, da prova. Todas as armadilhas que Saul colocava no caminho de Davi, Deus livrava Davi de cada uma delas. Ao ponto de no 28 o próprio Saul teve que reconhecer, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, amava. Ou seja, quanto mais Saul tentava acabar com a vida de Davi, mais a filha de Saul amava Davi mais e mais e mais. E mais Deus era fiel para com Davi. Quanto mais armadilhas Saul no caminho de Davi colocava, maior era os livramentos da parte de Deus, o qual Deus provia na vida do mesmo Davi. E aí Saul foi percebendo e reconhecendo que Deus era forte para com Davi. Foi percebendo que Deus o amava Davi. Foi percebendo que não adiantava ele tentar contra Davi, porque quanto mais ele Saul tentava, mais Deus livrava Davi das mãos do próprio Saul. Porque Deus era fiel para com Davi. Porque Davi era fiel para com Deus.
Você entende a importância de ser fiel na presença de Deus, de temer a Deus, de andar na obediência? Se Davi não andasse em obediência, não fosse fiel para com Deus, Deus teria deixado sim Davi nas mãos de Saul. Mas como Davi temia Deus, era fiel para com Deus, todas as armadilhas de Saul contra Davi, nenhuma prevaleceu. Deus livrou Davi de cada uma delas, ao ponto do próprio Saul reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Veja que no versículo de número 21, Saul está aceitando Davi como genro de maneira falsa. Saul está aceitando Davi na sua família. Saul quer Davi por perto, mal intencionado, sendo traíra. Repito, não tem coisa pior do que a trairagem, alguém ser traíra para com outro. Falsidade. Pior miséria na vida do ser humano é ser falso, é trair as pessoas, enganar por detrás. Esse Saul era um endemoniado. Aliás, se tem alguém que está sendo falso para com você, você sabe. Se está te traindo de alguma forma, tua amizade, a tua confiança, cuidado, vigia com essas pessoas, porque é o diabo na vida delas. Redobre sua atenção e tome muito cuidado. No versículo 21, Saul está fingindo que ama a Davi, fingindo que quer Davi como genro, fingindo que aceita Davi na sua família, no versículo 21. Mas no versículo 29, no final, a Bíblia diz que Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Saul não amava Davi. Saul odiava Davi com todas as suas forças. Estava sendo um falso traíra, tentando colocar um ponto final na história de Davi, tentando acabar com a vida de Davi, tentando colocar um ponto final onde Deus não havia colocado. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito, se tornava cada vez mais vitorioso do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Ou seja, quanto mais Saul tentava contra Davi, mais vitorioso Davi se tornava. Eu vou te dizer, se estão tentando contra a tua vida, te prepara, Deus vai te fazer mais forte do que nunca. Se estão tentando contra a tua vida, te prepara, porque uma grande vitória Deus vai entregar nas tuas mãos. Se estão tentando contra a tua vida, é porque a tua história que foi escrita pelo Todo-Poderoso não é uma história qualquer, é uma história invejável. É um currículo invejável. É uma história que vai causar inveja em muita gente. Sabe por quê? Quando se cumprir na sua vida, na sua vida mesmo, o que Deus te prometeu, muita gente vai ter inveja quando vê na tua vida Deus fazendo aquilo que Ele escreveu que te prometeu um dia. Aguenta firme, a inveja não vai te atingir, a trairagem não vai te atingir, a falsidade não vai te atingir. Porque se por um lado há pessoas falsas, pessoas traíras, tentando te prejudicar, por outro lado há um Deus fiel que não dorme. Por outro lado, há um Deus fiel que te guarda. Há um Deus fiel que é contigo. Há um Deus fiel que te ciúma. Há um Deus fiel que proverá livramento na tua vida. Há um Deus fiel que não permitirá jamais que as armadilhas possam te atingir. Aguenta firme, suporta. Logo dentro de pouco tempo verão o que a fidelidade, o que a confiança, o que o temor a Deus vai te proporcionar no nome de Jesus. Aguenta firme, suporte. Só vigie, redobre sua atenção, e tu verás o livramento, o cuidado, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus para contigo, no nome de Jesus. Por um lado havia mal intenção, falsidade, trairagem da parte de Saul para com Davi. Mas por outro lado havia um Deus fiel, cuidando do mesmo Davi em cada detalhe. E nenhuma armadilha não atingiu a Davi. Davi não caiu em nenhuma delas, porque Deus o livrou de todas elas e tornou Davi cada vez mais vitorioso, ao ponto do próprio inimigo, que era Saul, reconhecer que Deus era com Davi. E assim vai ser contigo. Quem estava sendo traíra, quem estava sendo falso, vai ver Deus na sua vida, vai entender que ele estava errado, mas que a razão, a verdade está com você, porque Deus está contigo também, no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Seja forte e corajoso. As armadilhas não vão te atingir, porque Deus está contigo para te livrar de todas elas. Tá certo? Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.